Estamos no ar com o Libertos Podcast, o podcast do Libertos, seu projeto de vigílias, conferências, manhãs de glória. E hoje estou aqui com a host mais querida de vocês, a minha amiga Sanaiva Luar. Boa noite, pastor César. Boa noite, espírito do pastor Joel. Eita glória! Direto da agenda lá da AD, Alcindo Cacela, Templo 2. Isso É isso mesmo. mesmo? Daqui a pouco ele vai estar aqui, né? Daqui a pouco ele vai estar chegando por aí, né? Em nome de Jesus. Jesus. Gente, vocês que estão lá no nosso canal, não esqueçam de se inscrever Sim. e ativar o sininho e compartilhar com o máximo de pessoas que vocês quiserem. 10, né? Isso. Sanai está hoje com uma convidada especialíssima. Eu vou te dar a honra hoje de estar recebendo e anunciando a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Ruth, ao nosso Ê. podcast do Libertos. Ai, gente, Né? muito feliz. Nós estamos felizes Feliz. de te ter aqui, né? Fofos. Eu sei que vai ser um momento de despedida, Sim. né? Pra quem sempre teve com a gente, né? Quer dizer, muito antes de eu chegar, já tava aqui. E aí eu queria saber como é que tá essa ansiedade da viagem. Ai, olha, tá bem assim. A gente não sabe se alegra ou chora. Sim. Se chora de alegria, se chora de tristeza. Mas, tipo assim, é um coração muito triste por partir e deixar pessoas, mas ao mesmo tempo muito feliz, tipo, com as novas coisas que estão por vir. Porque a gente sabe que o que vem de Deus, ele traz paz, ele traz coisas boas, ele traz bênçãos, ele traz prosperidade. Então a gente sabe que quando é parte de Deus pra nós, é uma coisa boa. Então eu sei que vai ser bom, mas o coração dói de deixar as pessoas que eu Sim. gosto pra trás e deixar o coração apertadinho, mas crendo que vai dar tudo certo, em nome de Sabendo que a Ruth, ela chegou ali em 2020 para 2021, cabelo enroladinho. E o Menor de idade menor de ainda. idade ainda, a responsabilidade do pastor César naquele Minha mãe período. ficava assim, César, onde que a Ruth tá? Já são César? 10h30, cadê a Já Ruth? são 10h30, a Ruth não pode chegar mais de meia-noite. E Ruth, ver o teu crescimento foi algo muito prazeroso, sabe, Senai? A gente vê uma menina de Deus virou uma mulher de Deus, uma mulher profética, uma mulher profetisa. E Ruth, ao longo desse tempo todo de Libertos, conta pra gente qual foi a tua experiência mais marcante com um projeto. Olha, a gente teve muitas coisas muito impactantes. Porque, tipo assim, a gente vem vivendo um crescimento do Libertos muito grandioso. A gente que trabalha, a gente percebe o quanto o Senhor tem trabalhado no nosso meio. E a cada Libertos a gente fala assim, meu Deus, Verdade. isso aqui foi a melhor vigília que nós É tivemos. verdade. A gente tá saindo literalmente de todas as vigílias desse jeito. Mas o Senhor fala especificamente cada vigília de uma forma diferente. Mas tiveram algumas, assim, que foram Foi assim... impactante, que foram verdade. impactantes e não foi, tipo, tão pra trás, não. Foi bem recente. Tanto da confirmação da minha viagem, porque eu não queria ir, de verdade. A minha família ia e eu ia ficar na minha casa, tranquila no meu trabalho, tava tudo certo. Pra mim tava tudo tranquilo ficar. Aí eu falei assim, Senhor, mas o Senhor tá me incomodando. Mas eu não sei a direção correta. O que eu tenho que fazer, sabe? Aí a minha mãe falou assim, olha, eu tô orando, fica orando aí, porque se for da vontade do Senhor, vai dar tudo certo, vai dar tudo tranquilo. Fui pra vigília e tal, cheguei lá, um irmão que eu nem conheço. Nunca vi na minha vida. Assim Eu acho que que é até bom. comentei com o Sim. César. E aí ele viu e começou a confirmar muitas coisas que eu tinha entregado em oração pro Senhor, que tava só no meu secreto com Deus. Que eram confirmações que ninguém sabia. Até então ninguém sabia que eu ia, porque eu tava falando pra todo mundo, não, gente, vai a minha família, mas eu vou ficar Verdade. aqui. Então, a partir desse momento, eu falei assim, Senhor, tu tá dizendo que era a tua vontade, e eu acredito na tua palavra. Então, eu creio que o Senhor vai abrir as portas para que eu possa ir. Porque até então eu tava na minha casa, contrato, aluguel, tudo. Tava no meu trabalho, tava trabalhando em 2 empregos nesse tempo. Então, tipo assim, a minha vida, ela tava Estável. estabilizada, entendeu? Aí eu falei assim, Senhor, então vamos sentar e vamos abrir as portas, né, para que isso aconteça. E em outra ocasião foi nessa Bodas, né? isso, Hum. porque eu fiz a abertura Da da vigília. vigília. E, tipo assim, eu pensei até que eu não ia parar de Sim. cantar, menina, porque, tipo assim, o Senhor me usou de uma tal forma que eu fiquei, assim, surpreendida. Eu falei assim, meu Deus, Senhor, mas eu fiz... Porque, E foi tipo assim, incrível, né, Ruth? a gente, normalmente, ministro de louvor, a gente se sente muito incapaz. A gente se sente assim, meu Deus, mas será que as pessoas, elas vão sentir a presença, elas vão sentir aquilo que eu tô tentando transmitir?
Tanto que quando fui na vigília, que foi lá no Bengui, Sim. eu fui cantar por último. A gente, que é ministro de louvor, a gente sabe que é uma dificuldade tu pegar a vigília pro final, porque tu fica assim, meu Deus, e se eu cantar e todo mundo ficar sentado assim, todo mundo não cantar e todo mundo não fazer nada? Há um medo, assim, não só quem canta, mas quem prega, Acho que é pregar no final. responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande. E o Senhor falou muito com que nós que Verdade. estávamos lá na vigília. Incrível. No final da vigília foi assim, uma coisa extraordinária. Então, tipo assim, quando o Senhor ele nos toma, a partir do momento que não é mais nós, a gente fala assim, caramba, mas o Senhor ele é muito real na nossa vida, no nosso ministério. Porque mesmo quando a gente se sente incapacitado, o Senhor vai e usa da maneira que Ele quer e de forma extraordinária, que a gente nem imagina que possa acontecer, né, na Verdade. situação. Eu acredito, Ruth, que a partir do momento também que você começou a encarar essa responsabilidade não como algo ruim, mas como algo prazeroso, eu percebi que até redes sociais, não foi? Teve um crescimento exponencial, natural, orgânico, porque se eu não estou enganado, a tua conta é até privada, né? Eu abri recentemente agora. Recentemente. Eu abri ontem ou anteontem. Sim, e nós ficamos muito felizes que teve também o convite para o Congresso Nacional de Ai, Adolescentes, né? sim. Conta pra gente essa experiência, como foi Ai, estar olha, lá para 15 mil adolescentes, né? Uma isso e pra mais, multidão, né? e isso Uma para mais. multidão de gente no centenário. E assim, esse convite em si foi um convite que alegrou muito, muito, muito o meu coração. E de início, você sabe, porque eu Sim, compartilhei com ele, eu não queria aceitar. Ah, Eu não queria aceitar, não. Porque eu falei assim, Senhor, eu acho, assim, que eu não mereço estar lá, não. Eu acho que não é uma coisa que eu queira fazer, porque eu não me sinto apta pra estar lá, sabe? Aí o senhor começou a falar comigo. Ele falou assim: Tu não lembra quando tu tinha 12 anos, tu tava lá no Centenário Centro de Convenções, nos dos primeiros congressos de adolescente, porque eu acho que era o segundo ou terceiro congresso de adolescente da D Belém, e eu olhava aquilo ali e eu sonhava. Sonhava em estar lá, mas não em estar lá pra tipo, ai meu Deus, eu quero me parecer, mas estar lá e ser parte, isso. participar. seu instrumento. Exatamente. Aí o Senhor me trouxe à memória isso. Aí o César falou assim, amiga, tu não se acha merecedora, mas o Senhor te acha merecedora, porque Ele tá te dando a oportunidade. E quando o Senhor nos dá a oportunidade, a gente não recusa a oportunidade do Senhor. Aí aquilo falou muito comigo. Eu falei, Senhor, então se for da tua vontade, vai dar tudo certo. Porque eu já tava trabalhando, então os horários de ensaio batiam muito com o meu horário de trabalho. E acabou que deu tudo certo. E aquela sensação ali foi única. Eu falei assim, meu Deus, eu vou cantar tudo errado, a música vai sair horrível. Mas pra honra e glória do Senhor foi uma bênção, Glória uma a bênção, Deus. uma bênção. E eu acho que o Senhor, ele nos honra nos pequenos detalhes. Porque, tipo assim, era uma coisa que eu nem lembrava que eu tinha sonhado na minha vida. Mas o Senhor lembrava do meu sonho. E ele se fez presente no meu sonho. Ele falou assim, não, minha filha, tu não lembra que tu sonhou, mas eu lembro e eu vou cumprir. Antes de tu ir. Entendeu? Então, o Senhor, ele foca nos mínimos detalhes Verdade. do que nós pedimos pra ele. E o que eu vejo assim, quando tu fala que Deus foca nos detalhes, muitas vezes quando a gente é adolescente e a gente é envolvido no primeiro amor e a gente tem tudo aquilo mesmo assim, daquele encontro com Jesus, a gente diz assim pra Deus, eis-me aqui, né? Verdade. Eu quero viver a tua vontade, eu quero viver os teus sonhos. E a gente diz assim, Deus, eu quero viver teus sonhos. E esquece que Deus tem sonhos pra tua vida que Verdade. são muito maiores do que Verdade. você. E aí, quando ele quer concretizar, a gente quer fechar a porta do Isso. céu, né? Não Tipo sei, eu assim, pedi, mas eu acho que que eu não não quero. quer. Então, que hoje, né, a gente possa estar rompendo com essas crenças de não merecimento, né? Porque a gente Verdade. tem um Deus que ele é o dono de tudo, do ouro e da prata. Ele nos criou a imagem e semelhança, né? E fez o sacrifício do filho dele, que foi Jesus, né? E por meio desse sacrifício, ele entende todo o sacrifício. Porque não é fácil ser adolescente dentro da Verdade. igreja, né? Renunciar às amizades, tentar viver uma vida santa, né? Tipo assim, todo mundo indo pra baladinha e tu indo pra igreja. Muitas vezes tem gente que converte adolescente e é o único crente, né, da Da casa. casa, é E a verdade. pessoa tá lutando ali sozinha e tem um apoio do pastor, tem apoio de um amigo da igreja. Mas assim, glória a Deus por isso, né? Porque ele cumpriu. É A verdade. gente esquece das coisas que Verdade. pede pra Deus, mas ele Não não esquece. Eu acho que a gente não se torna merecedor. Em nenhum momento eu acho que a gente é merecedor de alguma coisa. Mas a graça do Senhor ela é tão grande, tão abundante sobre as nossas vidas, que mesmo a gente não merecendo, o Senhor mesmo assim faz sobre as nossas vidas. Não para mostrar que a gente é melhor ou que a gente pode fazer alguma coisa, mas mostrar o quanto Ele é grande na nossa vida. O quanto a graça dele nos alcança.
Porque, tipo assim, eu realmente não merecia. Vamos falar a verdade, eu não merecia estar lá. Ninguém, a gente não merece certos lugares. Mas o Senhor, ele não nos leva por merecimento. Ele nos leva por amor. Verdade. E esse amor é tão grande porque Deus revela em público tudo aquilo que tu faz em secreto. É Verdade. verdade. Deus revela em público todos os teus jejuns, todas as tuas orações, né? Renúncias. Todas as tuas renúncias. E muitas vezes assim, tu fala, eu tô fazendo jejum, sei lá, eu amo Coca-Cola, vou ficar um mês sem tomar Coca-Cola. E sempre vai aparecer, né? Sim. Alguém pra chegar e apontar na tua cara, esse teu jejum é Nutella, Deus não vai aceitar. Mas as pessoas esquecem, né, que a gente tem o exemplo de Daniel, que do jejum de Daniel, que as pessoas falam, o jejum de Daniel era porque ele estava comendo legumes. Não, o jejum de Daniel era a intenção dele, Intenção. né? Verdade. Porque ele, como judeu, ele já tinha uma alimentação restrita. E ele disse assim, eu não vou me contaminar com os manjares da Babilônia, né? Só que os manjares não incluem só a comida, é o estilo de vida babilônico. Então, quando a gente entende que a gente não tem que viver esse estilo de vida que é o normal, comum do mundo, e a gente passa a viver um estilo de vida de adoração, de entrega ao Senhor, até mesmo aquilo que é simples, um refrigerante, ele te Verdade. honra, Verdade. Verdade. né? E aí o Senhor vai virando chaves na nossa vida que a gente de adolescente não tá entendendo, mas quando chega assim na maturidade, É verdade. Exato. na nossa caminhada com o Senhor, a gente passa a aprender. Verdade. Tem uma frase, Saná, e Ruth ficou no meu coração, que diz que quem vê Deus honrando alguém, não imagina o quanto esse alguém já honrou a Deus, né? E nós temos em um tema que vai ser de junho até agosto, que vamos passar pelas férias, não teremos evento nas férias, voltaremos em agosto, que de junho até agosto nós permearemos o tema propósito. Os meninos já falaram no último programa. Ruth, se você tivesse que falar sobre propósito na tua vida, nas tuas amizades, na tua família, o que você definiria como propósito e como o propósito de Deus ter mudado a tua vida até aqui? Eita, que foi um monte de perguntas de uma vez. Vocês estão vendo, né? Que você tá querendo me acabar. Mas assim, existe o propósito geral para todos nós, Sim. de forma específica. E existe o propósito das nossas vidas. Verdade. O Senhor nos chama para ser pregadores, ser luz do mundo, ser sal da terra. Então, esse é o nosso propósito geral, levar a salvação às pessoas. Mas para cada um de nós, o Senhor tem um propósito diferente. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente entende o nosso propósito, mas não além de entender, mas assim, fala assim, Senhor, eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não consigo, mas me capacita para fazer aquilo que tu tem pensado e Verdade. tu tem sonhado para minha vida, porque os nossos planos e os nossos propósitos de vida, aqueles propósitos que a gente mesmo faz meta, né, todo ano. Eu quero fazer isso, 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 isso. Às vezes o Senhor tem sonhado coisas muito maiores maiores. para nós. Então, a partir do momento que a gente entende o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, porque o Senhor, ele é transparente, ele não é uma pessoa que nos deixa a não entender o que ele tem para nós. Não, quando a gente pergunta, o Senhor responde. Quando a gente fala assim, Senhor, me guia, me direciona, o Senhor nos direciona. Então, o Senhor não nos deixa enganar sobre o nosso propósito. Então, quando nós entendemos o nosso propósito e nós começamos a abrir mão de nós mesmos para viver, o Senhor, ele vai nos capacitando. Digo isso por mim, porque quando o Senhor entregou a profecia que eu iria cantar, eu era muito pequenininha mesmo. Acho que eu tinha uns 3, 4 anos e eu tava na igreja. E, gente, era feio, tá? Não vou mentir pra vocês, era feio. Era uma coisa de criança mesmo. E quando fui crescendo, não era bonito. Não cantava bem. Só que o Senhor falou, eu vou entregar, mas eu vou capacitar. Eu vou entregar, mas ela vai aprender de acordo com o tempo e eu vou capacitar ela. E quando as pessoas vêm me perguntar, né? Pessoas chegam novas no meu Instagram, falam assim, quando é que tu começou a cantar? Como é que tu começou a cantar? Tu fez aula de canto? Não, gente, eu não fiz aula de canto. O máximo que eu tive foi um amigo meu, que ele me ajudou bastante, tipo assim, ele me ensinava algumas coisas, mas o que eu fui aprendendo foi o Senhor que foi me colocando em lugares que eu fui aprendendo. Eu entrei no ministério de louvor da minha igreja muito novinha. Eu acho que fui uma das mais novas a entrar, muito novinha mesmo, eu tinha uns 12 anos. Porém, não cantava bem. Só que o Senhor foi me colocando lá, não pra fazer, mas pra aprender. Sim. Então, passei muito tempo da minha vida aprendendo com as pessoas que faziam. Eu fazia, mas não fazia bem. Mas não era porque eu não fazia bem que eu não tinha propósito.
porque o Senhor tava me moldando e me capacitando pra fazer algo melhor. E eu sempre digo, não só eu digo pra mim, eu digo pras pessoas, gente, o Senhor entrega pra nossas vidas, entrega, Ele nos capacita, mas a gente tem que procurar nos capacitar. A gente tem que procurar ser melhor. A gente tem que procurar falar assim, como é que eu posso ser melhor na obra de Deus? Então, quando eu comecei a entender isso, eu mesma comecei a estudar, tipo, conta própria. Falei assim, o que que eu posso fazer pra melhorar minha voz? O que que eu posso fazer pra minha oratória ficar melhor? Porque, quem não sabe, gente, eu sou gaga, tá? Não é brincadeira. Se eu parar assim, eu começo a gaguejar e é muito engraçado. Eu falo assim, não, minha filha, se concentra, respira, comece de novo e vamos lá. Então é isso, a gente tem que entender onde que é nossas fraquezas e de acordo com o nosso propósito. Falar assim, eu Sim. preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nisso. Nisso a gente vai crescendo, tanto ministerialmente como pessoa, e o Senhor vê a nossa entrega. E assim Ele nos capacita mais ainda. Digo hoje que eu falo assim, caramba, eu sei fazer umas coisas, musicalmente falando, que eu falo assim, quando eu era mais nova, nunca que eu ia imaginar que eu ia fazer essas Sim. coisas, entendeu? Mas não é só por minha causa, mas é por causa do propósito do Senhor mesmo. Então, quando Ele nos entrega e a gente assume o que Ele nos dá, a gente tem que confiar. Verdade. Que Toma vai a dar posição certo. de filho, né? Exato. Toma a posição do herdeiro, né? O pai deixou a herança pra ti, né? Ele te deu a promessa, ó, você vai cantar. Se ela tivesse deixado no mar da incredulidade, Sim. não ia É acontecer. verdade. Iam ser só palavras ao vento, né? Mas ela creu e correu atrás, né? Buscou. Verdade. Fez a parte dela, porque o que cabe a gente fazer, o Senhor não vai fazer. Verdade, Sanai. Porque o possível a gente tem que fazer para que ele venha agir no impossível, né? Exatamente. Para que todas aquelas palavras que algum dia lançaram contra a tua vida, dizendo que E tu lançaram não, muitas. que tu não cantava, que não ia dar certo, e tu confiou na palavra que Deus te deu, Verdade. possam cair por terra, porque o maior Verdade. testemunho é ele. Verdade. É a glória dele sendo revelada na tua vida, independente do teu dom, porque é ele que te deu, né? E isso é muito forte, porque é o Senhor que vai lá e transforma, né? É o Verdade. Senhor que vai mostrando pra gente, na nossa caminhada, a realidade de quem nós somos, né? Isso, De do que quanto a gente, carregamos, do né? que a gente carrega e de quanto a gente precisa dele. Verdade, Sanai. Porque às vezes é fácil, né? Tem gente que tem umas habilidades naturais, né? E aí vai, se habilita e eu faço, eu aconteço. Agora, as pessoas que recebem a promessa e correm atrás, o Senhor Verdade. capacita, a gente verdade. sabe a nossa pequenez. Verdade. Sanai, eu sei que quando nós falamos sobre propósito, nós falamos também sobre reconhecer aquilo que Deus tem em nós, né? Eu tenho recebido no meu Instagram, principalmente, Ruth, Sanai, algumas perguntas de pessoas que falam, Pastor César, eu não prego, eu não canto, eu não toco nenhum instrumento. Qual é o meu propósito? Eu acho que erroneamente a gente passou a achar que propósito fosse simplesmente o microfone na mão no altar, né? Fosse simplesmente um instrumento na mão. Só que existe propósito também nos bastidores, né? Existe propósito na caverna, no esconderijo. Eu queria que a Sanai desse um recado para essas pessoas que estão nos bastidores ainda, que estão na caverna ainda. Eu ia falar bem-vindo ao grupo, gente. Amém. É porque sempre, assim, quando eu conheci, né, os meninos, eu tava meio ansiosa, assim, mas como eu vou fazer parte do Libertos? Eu não prego, eu não canto, eu não danço, eu não faço nada, não sei. Leva água só. Não sei profetizar, mas na verdade, assim, todos nós temos função no corpo de Exato. Cristo, né? E cada um de nós reflete uma face de Deus, uma faceta do Senhor. Então, às vezes, você acha que que a tua presença lá não tá fazendo diferença, Verdade. mas faz toda a diferença, porque enquanto você tá lá, palavras estão sendo semeadas na sua vida. E o que eu, tipo assim, o que eu aprendi hoje, né, na palavra, a gente é corpo, alma e espírito, Verdade. né? E quando a gente aceita Jesus, passa a ter uma guerra dentro da gente, entre a nossa alma e o nosso espírito. Entre a nossa carne e o nosso espírito para querer dominar a nossa alma, que seriam os nossos sentimentos. Só que quando eu deixo essa minha alma muito carnal, muito dominada pela carne,
o meu espírito passa a ser um espírito mundano. E aí não Verdade. tenho como Deus agir. E aí quando eu aceito Jesus tudo, e aí eu deixo que o Espírito de Deus prevaleça na minha vida, e eu tenho a minha existência transformada, o Espírito Santo vem e transforma o quê? Transforma o meu caráter. Se eu mentia, não mentia mais. Se eu roubava, não roubo mais. Então o Senhor vai trabalhando no nosso caráter. Mas a personalidade, aquele jeito de ser, por exemplo, eu sou uma pessoa muito pacata, eu não vou pra frente das coisas, não é o Espírito Santo que vai mudar, é eu que vou decidir Verdade. mudar. Então, muitas vezes, Deus não tá agindo na nossa vida porque a gente não tá conseguindo enxergar quem nós somos de verdade. Sim. E o Senhor nos convida a isso todo dia, quando Ele diz que a gente tem que buscar a transformação da nossa mente por meio da palavra, que é para que a gente venha se conhecer de verdade. Então você pode estar pensando, não tem função para mim, eu não toco, eu não canto, eu não danço, eu não faço, mas tem uma função para você, porque se você for uma pessoa que abre um sorriso para uma pessoa que tá num dia ruim, Deus vai estar usando sua vida para isso. Verdade. É verdade. Se você estiver passando na rua, dar um bom dia para alguém, Deus está te usando para Verdade. isso. Segurar uma sacola para um idoso, Deus está te usando isso. É a gente que quer imitar a ação do Senhor. Dizer que Deus só está nos altares, mas o Senhor nunca foi um altar, o Senhor nunca foi um Deus só de altar. Ele é um Deus que está nos átrios, ele é um Deus que está dentro da sua vida, Verdade. né? Então, assim, quando ele diz, façamos ele a nossa imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus, a partir do momento que você se entrega e aceita o sacrifício de Cristo. Então, se você entender isso, você vai entender que o primeiro lugar que você tem que cuidar, tratar dos seus relacionamentos é em casa. Verdade. É sendo um bom filho, é sendo um bom marido, é com seus irmãos, é com as pessoas ao seu redor. E aí Deus vai te capacitando. Timidez. Eu era muito tímida, né? E aí eu comecei a fazer live pra ver se quebrava a timidez. Hoje eu falo de Sim. boa tudo, converso e posso conversar, mas mesmo assim eu ainda sou uma pessoa muito reservada. Mas é o meu jeito de ser. Não é que eu seja tímida, entendeu? Então, tudo isso são coisas que Deus vai mostrando pra gente que a gente vai destravando. Então, se alguém te disse que tu é tímido, você não é tímido. Você é uma pessoa um pouco reservada que tá olhando o ambiente Sim. e depois vai se soltar. E eu creio que o Senhor vai quebrar toda a timidez, essas palavras ruins na sua vida, esse espírito que diz assim que você não é capaz, que você não consegue, porque Deus tem uma nova vida pra gente, né? Verdade. Jesus veio para que a gente tivesse uma nova vida, né? E ele não só veio, né? Ele veio, obedeceu até o fim, morreu numa cruz, pagou o preço, né? Ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, tudo foi assunto aos céus. E ele deixou o Espírito. Né? Verdade. E se nós formos, né, continuar falando sobre propósito, vamos falar sobre a sarça, por exemplo, né? Quando Moisés vê a sarça, o que vai chamar a atenção dele não é quando ele vai passar a primeira vez, que a sarça vai estar pegando fogo, que era normal, sarça pega fogo naquele ambiente, mas quando ele volta, ele percebe que a sarça continua pegando fogo, isso sim é surpreendente, porque pegar fogo por 2, 3 minutos é normal. Mas ele voltar depois de horas e aquela sarça ainda tá em chamas, isso sim é milagre do impossível. A questão do propósito é essa, não é começar em chamas, mas é continuar em chamas. Levítico 6,13 diz que o fogo arderá continuamente no altar e não deverá se apagar. Nós fomos ver nessa noite quantos ministérios enormes começaram em chamas, mas se esfriaram ao longo do caminho, né? Pessoas que conseguiram fazer a nação inteira cantar hinos a Deus e depois apostataram da fé. Começaram com chamas, acabou em inverno, acabou em frio. Então o propósito não é somente sobre o começo, mas sobre continuidade, sobre constância. E também não importa, né, em que posição da igreja está. E isso faz a diferença A nessa gente acho que posição. até conversou sobre isso, porque as pessoas estavam um tempo cobrando muito o César porque eu não tava cantando nas vigílias. Cobrando mesmo. Sim. E eles não só cobravam o César, cobravam a mim. Por que tu não tá cantando na vigília? Gente, eu tô servindo. A Ruth estava servindo até nos stories, né, Ruth? Tava servindo na mídia. Com excelência. Precisava pegar uma água, fazia. Então a gente tem que entender que existe propósito em todo o corpo da igreja. Não só
só nos altares, mas, tipo assim, às vezes a igreja da pessoa tá precisando de alguém pra ficar na porta e ninguém se disponibiliza Verdade. a fazer aquilo, porque acha que aquilo não é um ministério, aquilo não é um propósito, mas é servir uns aos outros. O Senhor fala pra nós servirmos. Então, a gente tá servindo o nosso propósito. Então, tipo assim, as pessoas têm muito essa ideia, né, que a gente só tá servindo quando a gente tá lá no Sim, altar, aparecendo. cantando, pregando, mas o Senhor usa a gente de todas as formas. Verdade. Eu tava ficando muito na intercessão, na mídia. Menina, era o que mais fazia, era ficar lá, gravando. Uhum. Assim, César, pega outro celular que você que tá Descarregando, descarregando. E é interessante porque quando alguém vem pra mim e fala, pastor, eu não canto, não prego, não toco, como já foi falado, né? Olha, você já tá no início de entender seu propósito. Porque quando eu entendo o que eu não sou, eu tô mais perto de perceber o que eu É sou. verdade. Quando eu entendo naquilo que eu não sou chamado, eu já vou excluindo possibilidades, é porque tá chegando próximo daquilo que você é chamado. Eu acho que não devemos nos modular pelo que pessoas próximas ou nossos irmãos, nossas referências são. Nós teremos a nossa singularidade, não foi? Que foi o nosso primeiro podcast, primeira entrevista. Teremos a nossa essência. Sanai, qual o momento da sua vida que você olhou e disse, eu comecei a entender o propósito de Deus para minha vida? Foi um momento recente, um momento um pouco mais para trás, ou todo dia te descobre um pouco do propósito? Nossa, pergunta forte. Eu ia falar uma coisa totalmente diferente. Eu ia falar que, às vezes, né, a gente sempre quer contar um milagre novo. Isso. E passa um momento na nossa vida que não acontece nada, né? Que parece que Deus está em silêncio. E uma grande amiga me falou assim, o nosso maior testemunho, sabe qual é, Sanai? Não é tá tendo milagre em cima de milagre, mas é a gente permanecer na fé. Permanecer Verdade. no amor. Permanecer, a fulaninha tá, sei lá, 30 anos na igreja e nada acontece, não, mas ela tá permanecendo lá. Permaneceu. Independente das lutas, independente de tudo. E cada um tem a singularidade realmente do seu propósito, né? Porque o Senhor nos chama como seres individuais, né? Por isso que o corpo tem várias Sim. partes. E eu sabia qual era o meu propósito, mas eu me achava incapaz. E eu me escondia atrás disso. Então, a partir do momento que eu disse, não, Deus, eu vou deixar tu agir, eu vou deixar de brigar contigo e eu vou fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Se isso doer, não importa. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Se eu preciso acordar cedo, eu vou acordar cedo. Se precisa jejuar, vou jejuar. Se precisa fazer tal coisa, eu vou fazer, né? Porque não é pra mim. Quando eu entendi que o centro não era eu, mas que o centro era ele. E que o propósito maior não era a minha vida, mas era a vida das outras pessoas, aí as coisas vão começando a mudar na nossa mente, né? Verdade. Porque no início, assim, é Jesus pra mim, né? É Jesus pra me libertar, Jesus pra me curar, Jesus pra me abençoar, tudo sou eu. E aí o Senhor aceita a gente, essa criança imatura, né? E ele vai transformando a nossa vida. E esse propósito, ele vai se cumprindo, né? A promessa, na verdade, ela vai transformando o nosso caráter. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê que precisa ser Verdade. transformado. Então, acaba que no meio do caminho, o que eu tô fazendo para atingir o meu propósito não era a vontade de Deus. Aí eu mudo. Mas o propósito continua sendo lá, né? Porque o que eu vejo muito é que as pessoas entendem o aceitar Jesus, eu aceitei Jesus, tive um novo nascimento, mas não entendem a salvação. É verdade. Elas acham assim, a salvação é para quando eu morrer, não, a salvação é todo dia, né? Porque se eu não viver o meu hoje como se fosse o último dia, Eu perco. eu não sei se eu vou acordar amanhã, Verdade. entendeu? Se eu viver o hoje, se eu não viver o meu hoje como se fosse o último dia, eu sempre vou estar ou no meu futuro, aí eu vou estar uma pessoa ansiosa, vou estar me afastando de Deus, eu vou estar esquecendo das promessas, eu vou estar uma pessoa presa no passado, depressiva. Verdade. Então, quando eu entendo que tudo que Deus tem pra mim é hoje, eu vou construir o futuro com Ele. E o propósito vai se cumprir. Então, a gente vai poder olhar pra trás e vai dizer, nossa, quanto eu mudei, né? Quanta coisa o Senhor fez e eu sou grato por isso. Então, quando a gente entende consegue discernir o tempo de Deus na nossa vida, aí a gente consegue ser grato e a gente consegue ver que o Senhor tá fazendo as coisas. E isso é só o Espírito Santo mesmo, Que né? nos revela a cada dia, cada experiência. Isso, porque
a presença, o Espírito Santo, ele é constante, ele mora dentro da gente, ele habita dentro da gente. Só que a gente tem que ser sensível a ele. Verdade. De que maneira, Sanai, tá? Tu fica falando de Espírito Santo, que maneira eu vou ser sensível, tal, desse Espírito Santo? É busca, né? Muitas vezes você não vai ter força pra orar, não vai ter força pra buscar, mas se você for sincero e dizer pra Deus, Deus, eu não dou conta, eu preciso da tua ajuda. Aí ele abre a tua boca Verdade. E eu acho e que ele até te os dá a maiores oração. erros da nossa vida cristã é quando a gente tá passando por um momento difícil na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, é achar que tudo vai dar errado. E a gente começa a abandonar o barco. Isso. Fala assim, meu Deus, se deu uma coisa errada aqui, eu tô indo totalmente ao contrário. Verdade. Aí a gente começa a se perder dentro do que a gente acha. Mas o Senhor todos os dias nos traz um novo recomeço. Então, se a gente entende que o conviver Cristo é todo dia uma nova experiência, é todo dia um novo recomeço, a gente entende que um dia ruim, ele não afeta a nossa Não vida afeta. com Deus. É porque Jesus já avisou, né? Isso, no No mundo mundo. tereis Tereis aflições, aflições. mas tem de bom ânimo. Verdade. Então, quem vai determinar se o nosso dia vai ser bom é a gente. Sim. Verdade. Porque o mundo já jaz do maligno e Jesus já falou, vai ser ruim. Entendeu? Isso é Então, difícil, eu né? vou fazer esse dia bom. Eu vou dar glória a Deus por esse dia. Vai vir a luta, vir a tribulação. Graças a Deus, porque eu tô conseguindo identificar isso, entendeu? Sim. Então, o Senhor se revela pra gente de várias formas e a gente, às vezes, quer se esconder. E aí eu penso assim, poxa, Deus é muito misericordioso com a gente. E ele é tão misericordioso assim, porque ele pega um ímpio que ele... Se uma pessoa incrédula, ela for humilde e disser assim, olha, eu não acredito nessa tua fé, entendeu? Eu não acredito nesse teu Deus, mas se for verdade vai acontecer um milagre, e o milagre acontece na vida dela. É. E Deus vai resistir uma pessoa que é crente, que conhece a ele e é soberba, Verdade. entendeu? E- Então, é muito forte isso, entendeu? É constante, assim. As vigílias são muito interessantes, os Verdade. congressos são muito interessantes para que você desperte para isso. Isso. E entenda que você pode viver isso todos os Todos dias. os dias. São ganchos, né, Sanai? Eu acho que nosso ápice, nosso relacionamento com Deus, claro, nós sabemos, né? As vigílias são extraordinárias, conferências são extraordinárias, congressos, né, são extraordinários, mas não pode ser o ápice do nosso relacionamento, né? Pode ser o combustível, aquela mola impulsionadora pra gente continuar, pra gente usar aquilo que aprendemos. Eu acho que o erro de muitos mesmos, talvez todos nós passamos por isso na nossa vida com Deus, é que nós fazemos do culto à noite, no culto de domingo, o ápice da nossa relação com Deus. Não, aquele culto é para impulsionar a tua semana, para você saber como se portar diante de desafios, para você saber como se portar diante de angústias, diante de dores. E algo que me cobrava muito, a Ruth com certeza lembra dessa fase na minha vida, acho que todos nós do Libertos, da liderança, passou por essa fase ali em 2021, quando nós percebemos que o propósito te arranca pessoas. É verdade. Que o propósito desliga os cordões umbilicais com amizades, relacionamentos, quem sabe até namoros que você pensava que fosse realmente pra tua vida, amizades pra tua vida. Porque nós percebemos que tem pessoas que nem se afetam muito quando o namoro termina, mas quando uma amizade termina, tu perde alguém da tua família, né? Então nós temos que realmente aprender isso, que nem todo mundo que começa conosco vai continuar. Isso é uma questão de tempo, De né? Tem tempo. pessoas que é para aquele momento da tua Exato. vida e às vezes a gente realmente não tem maturidade, né? Isso. Acha Tem que... dificuldade de largar. E a gente Exato. quer carregar a pessoa pelo resto da nossa vida, sendo que Exato. aquela pessoa, ela tem que estar só Naquela em um fase. momento, ela Da tem que tua estar em uma vida. fase, porque ela não vai saber se portar em outros Outros momentos. momentos. Ou ela vai ser uma pedra de tropeço na tua vida, ou tu vai ser uma pedra de tropeço na vida Exato. dela. Porque um vai atrapalhar o outro, porque não estão caminhando em processos Exato. iguais, sabe? E tem gente que acha que porque alguém saiu da sua vida, aquela pessoa não é mais bênção. Não, aquela pessoa é bênção, mas não é mais bênção pra você. Isso, e não é mais bênção para aquele momento que você tá Isso. vivendo. Pode ser que daqui Retorne. 5, 10 anos, Deus coloque aquela pessoa na tua vida novamente, né? Verdade. Tem algo, né, que chama muito a minha atenção, Ruth, também, que é quando Saul, ele vai se matar após o seu filho Jonatas ser morto. Então ele não vai aguentar ver aquilo que ele gerou morrer e vai se matar, ficar a espada sobre si. E vai restar apenas seu neto, Mefibosete. E a babá de Mefibosete vai ver que os inimigos vão querer tocá-lo, porque só quem sobrou de Saul agora foi Mefibosete. Então ela vai pegar o menino, que historiador diz que já tem 7 anos, e vai querer correr com ele. Só que quando ela carrega Mefibosete, ela percebe que ele é muito pesado. Só que isso me chama a atenção, né? Pra que ela carregar
aquilo que já é pra estar andando. Com 7 anos, uma criança já anda, já corre, já fala a gente correr atrás dela. E quando ela carrega aquela criança que já sabia andar, ela vai derrubar a criança. Mefibosete quebra suas pernas e passa a ser aleijado por uma vida inteira. A lição que eu aprendo com isso é o que o propósito me revela: que eu não devo carregar quem já era pra estar andando. Que eu não devo carregar o que já era pra estar andando por conta própria, pelas próprias pernas. Um relacionamento, um namoro, não é baseado só no que a menina faz, no que só que o rapaz faz. Não, é os dois andando juntos, é os dois caminhando juntos. Tem algo, Sana, que eu carrego comigo. Um exemplo, se eu sei. Eu já convidei alguém a uma oração 5, 6 vezes, eu não convido a 7ª. Se for um iniciante, eu vou até buscar, dou um jeito de ir comigo, pego o Uber, bora junto. Mas se for alguém que já tá no mesmo nível espiritual que eu não posso carregar quem já é pra estar correndo. Eu não posso carregar quem já é pra estar andando. E eu sinto de Deus falar aqui, porque eu sei que pessoas vão ver isso. Tem pessoas cansadas aí do outro lado, porque insistem em carregar pessoas que já eram pra estar numa maratona. Insistem em carregar pessoas que já eram pra estar correndo. Então o propósito me ensina isso. Tem gente que eu não devo carregar. Se for pra ficar na minha vida, vai andar de igual pra igual. Vai correr de igual pra igual. Vai chorar meu choro, vai se alegrar na minha festa. Então o propósito me revela quem é pra estar comigo e quem é passageiro. E como que eu posso, Ruth, fazer um legado com pessoas que eu sei que vão ficar só um pouco de tempo na minha vida? É possível eu ter um relacionamento saudável quando Deus me fala que aquela pessoa já não é mais pra estar comigo? Olha, coisa dolorosa. Uhum. É tipo assim, quando a gente entende que aquele momento ele tá passando, Tem. a gente tem que ter aquele momento de ápice, gente, a gente tem que abrir mão. O alerta, né? Na nossa vida a gente tem que abrir mão de muitas coisas. E se a gente não for sábio de abrir mão no tempo certo, a gente sofre coisas desnecessárias. Eu digo isso por conta de algumas coisas que eu passei há um tempo atrás, do Senhor me mostrar, olha, isso aqui já era pra ter acabado. Essas conexões de pessoas já eram pra ter passado na tua vida. Verdade. E eu acabei carregando por tempo demais um fardo que não era pra me carregar. E eu acabei passando por coisas tão dolorosas e eu falo assim, Senhor, eu passei tudo isso, não porque tu querias que eu passasse, mas porque eu decidi não abrir mão. Eu decidi viver aquilo mais tempo do que era necessário. E Verdade. às vezes a gente tem que entender que o Senhor está nos dando tempos. É isso, eu tô vivendo esse tempo agora, né? De entender que isso vai passar, Sim, sábado eu vou embora sim. e eu não vou ter mais a companhia das pessoas. Mas mesmo assim, isso não pode impactar a nossa vida. A gente tem que entender assim, os propósitos do Senhor são maiores que os nossos. Quando a gente entende isso é vivo na nossa mente e no nosso coração. Os propósitos do Senhor são maiores que os nossos. Verdade. Nada nos impede de viver o propósito. Porque a gente entende. Não, o meu eu não é maior do que o propósito do Senhor. Verdade. O que eu quero não é maior do que o propósito do Senhor. E quando a gente torna isso real, isso não se torna tão difícil. Porque ao mesmo tempo que dói, o Senhor, ele nos traz paz. Dói aquele sentimento de, ai meu Deus, eu queria tanto essa pessoa perto. Mas o Senhor traz mais, filha, vai ter coisas melhores virão. Essa pessoa foi muito boa nesse momento. Mas daqui a um momento ela não vai mais ser tão boa. Porque o momento que você vai passar, o processo que você vai passar, ela não vai aguentar. E acaba que a gente traz um fardo enorme para nossas costas, carregando coisas que não é mais pra gente carregar. Porque o Senhor fala assim, o meu jugo é Verdade. suave, o meu fardo é Fardo é leve. leve. Então, pra que a gente fica carregando, gente? A gente fica carregando fardo que não é nosso. Porque o Verdade. Senhor tá falando, filha, deixa para trás, há tempo para tudo, há tempo de andar, há tempo de correr, há tempo de parar, há tempo de chorar. Então, há tempo para isso. Se o Senhor nos dar a oportunidade de viver algo com uma pessoa, amizades com Deus, amizades no trabalho, viva aquele momento que o Senhor tá te proporcionando de forma, tipo, exemplar, viva mesmo. O Senhor tá lhe dando a oportunidade de ver, viva. Mas o Senhor tá dizendo, acabou? Acabou. Vamos obedecer a voz do Senhor. É difícil. Falar assim, falar é muito fácil, né? Abrir mão de certas coisas. A gente fala porque a gente passou esse ano no Verdade. projeto, né? Sim. De muitas pessoas que a gente viu partir e a gente falava assim, caramba, a E gente não agora, né? queria que essa Sim. pessoa fosse. A Porque a gente olha assim, né? Deus tem um futuro pra ela, Verdade. né? E a gente percebe quando alguém tá tomando um caminho que não é o esperado. Sim. É verdade. E aí eu lembro de Jesus, né? Jesus, ele chamou os discípulos, né? Ele não foi atrás. E isso é muito Verdade. forte. Quem ia atrás de Jesus eram os discípulos dele, né? E até mesmo quando Judas pecou, ele deixou de seguir o caminho dele,
né? Que nem Pedro também perdoou, mas aí Pedro teve uma atitude totalmente diferente. Então, o Deus que a gente serve não é um Deus que vai apontar uma arma pra você e vai dizer, ai, tu tem que ficar aqui, né? Verdade. Quem faz isso é o diabo, que tu dá alguma legalidade, abre alguma brecha, ele vai lá, invade tua vida e destrói tudo. Sim. Mas Deus não é assim. O nosso Deus é amoroso, ele é zeloso, né? O nosso Deus, ele é justiça. E por ele ser justo, ele respeita o nosso Verdade. livre-arbítrio, né? Isso é muito forte. Então, que a gente aprenda todos os dias, né? Que mais do que os nossos os relacionamentos que a gente tenha interpessoais, o mais importante é o nosso Deus, né? Então, se você observar que alguma amizade, algum namoro, alguma outro tipo de relação na sua vida tá atrapalhando a sua salvação, a sua comunhão com Deus, tá começando a te trazer dúvidas sobre quem Deus é na tua vida, né? Porque tem pessoas que são assim, né? Estão firme na igreja, aí depois conhece alguém e a pessoa começa a plantar algumas sementinhas e a pessoa passa a olhar um mundo com os outros olhos. Mas se isso tá te trazendo dúvidas sobre quem você é, larga. Né? Porque em primeiro lugar é a tua alma, é a tua salvação, é o teu relacionamento com o Pai. E levando exemplo até o exemplo de Jesus mesmo, a caminhada mais importante que Jesus faz na Bíblia é a caminhada quando ele vai orar. Isso. E que a oração dele é tão fervorosa que escorre sangue. E a gente vê que essa caminhada ele faz sozinho. Verdade. Essa oração ele faz sozinho. Então a gente tem que entender que momento da nossa vida a gente vai passar por certas situações sozinho, no secreto com Deus. O Jesus ele vai a caminho para falar com o Senhor: Senhor, se for possível, tira de mim. E era uma oração tão fervorosa que saia sangue. Em vez de suor. Então a gente entende que até Jesus, em certos momentos, não esteve rodeado de pessoas. Ele esteve sozinho, em oração. Não porque ele estava, meu Deus, muito bem, eu tô tudo ótimo, ir lá pra cruz. Não, porque o coração dele se encontrava desesperado. E às vezes a gente não entende isso. A gente acha que em qualquer momento de dificuldade a gente vai ter uma pessoa para nos apoiar. A gente vai ter aquela pessoa que vai nos dar um braço e vamos caminhar juntos, mas não é assim. Às vezes as nossas caminhadas mais dolorosas a gente vai estar sozinho. Mas não sozinho, eu digo assim. Solitário, né? Solitário. Solitário você não tá, você tá sozinho, porque você tem o Espírito Santo, você tem Deus e Deus quer mudar algo em você. Quando a gente entende que o sofrimento nosso é o nosso crescimento, que o nosso sofrimento, que as coisas que a gente tá passando, esse desequilíbrio na nossa vida e que tá fazendo a gente sofrer, é pro nosso crescimento, a gente passa a dar glória a Deus por isso. É verdade. Eu passei muito tempo, assim, pra entender esse andar sozinho em alguns momentos. Porque na minha vida eu passei por umas coisas, assim, muito complicadas. E eu falava assim: Senhor, como é que eu tô passando por esse negócio sozinho, Senhor? Como é que tu não manda uma pessoa, Senhor, pra vir falar comigo? Como é que tu não manda alguém pra me ajudar? Pra dar uma palavra. Pra dar uma palavra. E o Senhor, foi quando o Senhor ministrou essa palavra, vive no meu coração há muito tempo já, há muito tempo, desde que eu era bem novinha. Foi quando eu passei por umas situações bem complicadas em relação ao meu psicológico, 14, 15 anos por aí. Então, o Senhor falou assim: filha, as caminhadas mais dolorosas da nossa vida a gente vai passar sozinho. Verdade. Porque a gente vai entender que a gente é dependente de Deus. E a gente passou pela nossa situação difícil, não porque alguém ajudou, mas porque o Senhor te ajudou. O Senhor foi a tua força, o Senhor foi a tua fortaleza, não foi ninguém, foi o Senhor. E a tua confiança tava nele, né? Exatamente. Não tava na força do braço do outro, assim. César, isso é uma dúvida que eu tenho Sim. mesmo. Assim, o senhor como pastor, como é que faz pra ensinar uma pessoa a caminhar sozinha, né? Sim. Porque a gente vê que tem muita gente que é dependente do pastor, né? Verdade. Ah, um emprego novo, aí eu vou lá conversar com o meu Sim, pastor pra saber se eu você posso tá- aceitar ou não. Uhum. Ah, um namorado novo, ai, será que o meu pastor... Não que o pastor não vai liberar, Uhum. não, tem coisas assim que realmente precisa, né? Eu acho que a gente tem que entender, né? Sim. Tem que- Sobre como é que eu posso dizer? A liturgia, né? As pessoas que estão Sim, acima da da gente. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que entender que a gente tem a liberdade de falar com Deus, né? Exato. Assim, nós sabemos que hoje existe uma super dependência de líderes. E tem líderes que se agradam disso. Porque se eu tenho alguém que eu sei que é uma potência nas mãos de Deus, e que essa potência nas mãos de Deus, ela acredita que eu posso dar a direção para ela e não Deus, se eu não tiver boas intenções, eu posso me aproveitar disso. No Liberta a gente faz diferente. A gente cria ambiente para pessoas serem tão próximas de Deus,
que ao invés de virem para os seus líderes apenas para pedir conselho ou entregar as decisões das suas vidas nas mãos de terceiros, a conversa mude um pouco. Não seja apenas tirar uma dúvida, mas contar um testemunho. Nós sabemos que o ambiente ali é criado para que pessoas se aproximem de Deus e saibam, não, o meu pastor, o meu líder, o César, ele é benção na minha vida, mas isso aqui eu sei caminhar sozinho. Uma pregação lá eu ouvi, um louvor lá Deus falou comigo, então é necessário ter essa independência, porque eu não quero apenas liderar vocês dois, eu quero também que daqui a pouco vocês liderem mais pessoas, vocês deem continuidade a esse legado. Daqui a pouco a Ruth vai para Santa Catarina, vai conhecer pessoas de lá, vai ter uma nova rotina lá. Se Deus quiser um libertes lá, Ô, né? glória! Amém. Então ela vai carregar aquilo que ela aprendeu aqui e a independência que ela conquistou aqui, ela vai usar para outras pessoas. Então líderes não são os nossos senhores feudais, nós não somos escravos dos nossos líderes, não. Os líderes são aqueles que tem que ir lá na gaiola, tirar o cadeado e deixar voar. Então nós temos que nos preparar para que nossos liderados sejam maiores que nós. Exatamente. E isso é muito importante, porque às vezes tem pessoas que estão vivendo dentro de seitas e não sabem, Verdade. né? Então, a primeira pessoa que você tem que honrar e agradar é o seu Senhor, Senhor. que é Jesus Cristo. Então, ele disse que nós somos livres, né? Libertos por Verdade. meio dele. Então, que você possa estar tendo sabedoria, orientação, que, de repente, se você estiver em algum jugo, né? Sendo escravizado, Verdade. com algum tipo de chantagem emocional, porque isso também acontece. Às Sim. vezes a gente se apega a uma pessoa porque tem alguma deficiência na nossa família, que Deus possa estar usando a Curando. vida do Libertos, usando a nossa vida para te estar trazendo uma orientação. E os Verdade. pastores, eles são para nos guiar para um caminho. Sim. Eles são para nos alavancar, eles não são para nos dar um caminho certo, uma E não direção. oprimir, né? Exato. Quando eu acredito muito que a vida pastoral, ela é muito sobre encaminhar, Exato. não sobre levar até o local que ele precisa, mas encaminhar. Olha, essa é a direção, vai indo. Eu tô aqui olhando, porque se der qualquer coisa errada, eu vou te ajudar. Mas eu tô olhando, vai indo, vai caminhando. Eu acho que a vida pastoral, ela é bem assim, é uma coisa... Mas é uma coisa meio complicada também, porque existem pastores que não têm ministério pastoral, né? Verdade. Então não sabem como lidar, e eu acho que não é uma deficiência dele em si, mas é uma coisa bem... Dele entender qual é o propósito Exato. dele, né? Eu acho interessante uma história essa, né, que fala realmente sobre líder e liderado, que é o sacerdote Eli e Samuel. Samuel vai acordar criança, né, no templo, e ele vai ouvir Deus dizendo Samuel, Samuel. Só que ele vai até o sacerdote e diz: Senhor, traduzindo aqui, meu líder, o Senhor me chamou, porque eu ouvi a tua voz. Só que não era ele que estava falando, era Deus. E historiadores vêm dizer que isso nos revela um propósito, que a voz de Deus se assemelha à voz do nosso líder. Por que ele não pensou que fosse um colega que estava com ele no quarto, ou os próprios filhos de ele pensou que fosse seu líder? Porque a voz de Deus é similar à voz do nosso líder. Só que quando ele vai até ele por 3 vezes, Samuel, que é liderado, está acordado. Eli, que é o líder, está dormindo. Só que o acordado vai querer acordar quem está dormindo. E quem está dormindo vai querer que o acordado durma. O que me preocupa não é o liderado que está acordando, mas é o líder que está dormindo. E nós sabemos que tem líderes dormindo que se ofendem quando tem um liderado acordando. Porque, querido, não é pecado você vê que o seu líder está tendo uma decisão equivocada. Ele é humano. Você tem que ter a liberdade, a ousadia, a coragem, o respeito de dizer: líder, bora acordar. A gente tá muito relaxado, bora acordar, bora orar. Existe aqui jovens que estão dispersos, bora acordar. Só que infelizmente tem um Eli que se ofende com isso e diz: não, eu tô dormindo, vai dormir também. Até que na terceira vez que Samuel insiste, ele diz: vai orar. Porque é Deus que está te chamando. Isso é o verdadeiro papel do líder. Saber que tem vezes que o líder não vai ter resposta. Líderes da casa do Senhor, desobriguem-se a ter resposta para tudo. Nem sempre você vai ter resposta. Só que você vai ter o caminho para apontar. Olha, até aqui eu não posso te ajudar, mas te mostro o caminho. Deus vai te apontar. Tem conversas que não é para liderado e líder, é para liderado e Deus. Então, por que Deus permite que alguns líderes nossos não tenham resposta? Para que nós voltemos a lembrar da intimidade que é necessária ter com Deus. Vai orar e jejuar. Isso. É isso Eu não mesmo. posso passar por uma prova de Sanai vai jejuar por mim. Sanai já tá em jejum mesmo, vai orar por mim, E tem não. muitas pessoas que assumem essa responsabilidade Assume. pelas outras, né? Uhum. Eu vejo muito essas irmãs que a gente vê, né? Que são as mulheres de De oração, Deus intercessoras, separadas, né?
E às vezes elas pegam tanto fardo de pessoas que não estão aí para os seus fardos. Uhum. Tipo assim, irmã, ore por mim. A pessoa nem ela ora por ela. Uhum. A pessoa nem se entrega a Deus, nem entrega suas orações, entrega seus medos, sua ansiedade. Mas ela sempre fala assim, irmã, ore por mim. Aí eu imagino assim, já pensou se a gente assumisse Cargas que não são nossas. cargas que Isso. nem a pessoa tá assumindo. Verdade. E a gente acha que o mundo espiritual, assim, é uma coisa leve, mas não é. Não é. Quando a gente assume uma responsabilidade, um peso espiritual sobre a vida de uma pessoa, a gente vai sentir o que aquela pessoa tá sentindo. Verdade. Tu vai sofrer os ataques Os que ela ataques. sofre. Estava conversando há pouco, antes de começarmos o podcast, ela estava me falando, essa Sanai, que ela lhe deu uma estratégia em relação a uma área da vida dela, e que através dessa estratégia que ela se colocou à frente de batalha, ela tem sentido muitas, né, retaliações, ela assumiu aquela responsabilidade. Porque nós temos que saber disso. Se Deus nos achou capacitado para assumirmos algumas guerras, é benéfico que eu vá. Mas se eu não tive direção de Deus para assumir essa guerra, é morte ali na frente, é verdade. prejuízo que eu terei. Então a Sanai, ela entendeu uma direção e através dessa direção compreendida ela assumiu e tem sido abençoado, Deus tem dado respostas. E Ruth, você que está indo, né, para outro estado, depois de 3 anos de libertos, o que que você deixa de recado e de mensagem para quem está chegando agora, como a Sanai, né, para as pessoas que vão chegar daqui a pouco, como aproveitar o projeto, como ser bênção nesse projeto? Deixa um recado pro pessoal aí que tá assistindo a Ai, gente. gente, tem tantas coisas. Eu acho que assim, a gente tem que usar o Libertos de todas as maneiras possíveis, essa é a verdade. Porque o Libertos, ele é um movimento que o Senhor se faz presente. Não tem o que Verdade. constentar, né? Contestar. Não tem. A presença do Senhor, ela é real nas vigílias. Então, aquilo que as vigílias, as próximas edições que vão ter, que eu creio que vai ter lá em Santa Catarina, Oh, glória. aleluia, e que nas próximas eu possa estar vindo também, Sim. né? Mas que a gente possa ver, não como mais uma vigília, vamos lá sentir a presença de Deus, mas como cada vigília um novo passo. Cada vigília, uma nova vivência. Eu digo isso Verdade. porque eu vivo isso. Cada vigília eu vivo algo diferente. Eu sinto uma presença diferente. E eu sempre peço pro Senhor, Senhor, que eu te sinta de uma forma diferente. Senhor, me deixa sensível ao teu falar em pequenas coisas. Me deixa sensível a tudo que tu vai fazer. E, gente, se vocês forem pra vigília sensíveis à voz do Senhor, o Senhor vai falar de maneira extraordinária. E se tu não for tão sensível, tu vai sentir também. Verdade. Porque a unção é tão grande que ela vai passando assim, olha. Verdade. Um tá sentindo, daqui a pouco tu tá sentindo. Mas quando a gente vai com propósito e vai entregando o nosso coração, eu sempre digo, eu acho que foi a primeira coisa que eu falei, na primeira vez que eu contei no Libertos. Se a gente entrega a nossa adoração verdadeira, que vem do nosso coração pro Senhor, porque é muito mais do que cantar um hino bonito, é muito mais do Verdade. que pular, do que dançar, do que falar. É a gente entregar a nossa adoração ao Senhor, mas uma adoração sincera, onde o nosso coração adora e exalta e glorifica o nome do Senhor, independente até do que tá acontecendo no culto. Entendeu? Se tá o momento da oferta, a gente tá glorificando assim, ó. Abençoe essa oferta, abençoe essa igreja, abençoe o pastor dessa igreja. O Senhor tá recebendo a nossa adoração. Então, essa é o que eu digo para as pessoas que estão chegando agora no Libertas. Gente, entregue a adoração de vocês, porque vocês vão ver coisas extraordinárias na vigília. Glória a Deus. Sanai, Sanai que já também já morou em outros estados, né? Já esteve por aí viajando bastante. Um Viajada, conselho Sanai. para Ruth, que agora vai estar indo para outro estado, né? Você até contou nos últimos podcasts sobre as experiências com Deus em lugares que não são o teu lugar, né? Que não é o teu lugar de naturalidade, o teu lugar de nascença. Um conselho para Ruth que tá indo agora voar também. Ela tava falando, eu lembrei de uma música assim: é assim que eu luto as minhas Isso. guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Muitas vezes a gente vai achar que tá cercado, mas Deus tá guardando a nossa vida. E quando eu fui embora do Pará, eu fui morar lá no Rio Grande do Sul. Mas eu fui debaixo de oração, Sim. né? Eu tinha ido no culto com a minha técnica de enfermagem lá na Assembleia, lá no interior do Pará, lá em Tailândia. E aí eu fui pro culto, não entendi nada do que o pastor falou. Eu cheguei depois no plantão, fui tentar ler minha Bíblia, não entendi nada do que estava escrito. Aí eu achei lá umas anotações minhas da época de adolescente, eu já tava com 28 anos nessa época. E aí eu orei, eu disse: Deus, isso é muito injusto. Aonde foi que eu me perdi? Então, se o Senhor me der mudar a minha direção,
Se o Senhor quiser que eu volte, que o Senhor quiser mudar a minha vida, eu vou trabalhar da coisa que eu mais odeio. Mas eu preciso ter a minha alma transformada. 15 dias eu recebi uma proposta de emprego para ir embora pro sul. De uma pessoa que eu nem conhecia e fui. E eu cheguei lá, não era nada do que era a proposta. Uhum. Era uma mentira, mas eu já tinha tomado uma posição. E eu tinha certeza que era Deus que tinha falado comigo. Então lá eu comecei uma guerra para saber onde eu ia congregar, tudo. E procurava na internet várias igrejas e tal, e eu cheguei numa comunidade. E aí depois eu tive que voltar no Pará por causa de escala, não sei o quê. E aí quando eu voltei, depois de me passar uma semana aqui, eu tava desempregada. Mas eu já tinha assumido, dado a minha palavra, eu tinha assumido um contrato de aluguel de 1 ano. Não conhecia ninguém, né? E eu só tinha Deus pra confiar. E um dia me chamaram pra fazer um plantão extra no hospital que eu trabalhava. E eu tirei plantão com o médico falou de Jesus pra mim, tudo. E ele era obreiro, né, na igreja. E eu não imaginava que ele era meu chefe. O meu nome foi pra uma reunião dizendo que eu era recém-formada, mas eu já era formada tinha tempo. Recém-formada, que eu não sabia trabalhar, e nananana. E disse, não, isso é mentira, essa é calúnia, eu fiz plantão com ela. Então, a gente pode estar cercado por todos os lados, mas Deus está Verdade. cuidando da nossa vida e da nossa É alma. verdade. Então, se por algum momento tu achar que tu tá sozinha, Deus está preparando as pessoas certas. Eita, glória. Aleluia. E naquele lugar onde eu achava que eu só estava sofrendo, Deus estava tratando o meu orgulho e colocando as pessoas certas na minha vida. Então, são os amigos que eu carrego, são os amigos que trabalharam na minha vida para que eu tivesse a verdadeira libertação Glória a e para Deus. que eu conhecesse o Espírito Santo de verdade. Não por um momento, sabe? Que eu achava às vezes assim que eu só tinha aquela presença quando eu tava numa vigília, quando eu tava no congresso. Tinha não. momentos de presença, né? Não tinha E presença eu no não dia a tinha a dia. presença constante. Sim. E eles me ensinaram essa caminhada. Então, é assim. A gente acha que tá sozinho, mas o Senhor tá lutando as nossas guerras e trazendo as Verdade. pessoas certas pra estar do nosso lado. Eu acho que assim, né? E- Quando a gente tá debaixo de oração e quando os nossos planos não estão de acordo com o que a gente quer, mas Isso. de acordo com o que o Senhor Verdade. quer, Ele prepara as coisas. Eu digo isso porque eu falei pra vocês logo no início, né, gente, que eu tava na minha casa, tava nos meus trabalhos. E, gente, eu tinha um contrato pra me sair da minha casa. Era exorbitante a quebra de Lembro contrato. disso. Eu até que eu brinquei com o César É. César. E se eu fosse embora no meio da noite, levasse todas as minhas coisas, será que eu ia tomar um processo? Mas, tipo, brincando, porque, tipo assim, eu não sabia como resolver. Eu sabia que o Senhor ia me levar. Mas como que eu ia resolver aquilo? Porque eu falei assim, Senhor, porque o Senhor falou, sai dos teus empregos. Eu saí. Fiquei lá na minha casa, sem emprego. E não saí. E porque eu falei assim, Senhor, como é que eu vou pagar essa multa? Quase R$ 1.000 de multa, Senhor. Não tem como eu fazer isso. E o Senhor abriu uma porta de emprego pra mim. Ele falou assim, vai pra lá por enquanto. Eu falei assim, Senhor, tu me mandou sair de 2 pra mim ir pra 1. Mas eu fui obedecendo a voz do Senhor. Não deu um mês de trabalhando, eu já tinha conversado com o proprietário, né? Eu tentei fazer várias negociações, Sanai. Nenhuma ele queria, ele não queria. Ele falou assim, você só vai sair se você pagar a multa e não vai sair de outra forma. Eu falei assim, Senhor, tu vai agir, Senhor, tu vai agir. Aí não sei, não tinha dado nem um mês que eu tava trabalhando. Ele pegou e me mandou mensagem assim, oi, tudo bom? Quero conversar contigo. Eu falei assim, eu tô trabalhando, mas você pode me mandar mensagem, que assim que eu ver, eu retorno pra você. Aí ele, porque eu sei do seu interesse de sair da casa, né? Então, eu tô te fazendo uma proposta, se você sair até sexta-feira. Isso era uma quarta-feira, tinha 2 dias. Se você sair até sexta-feira, você não precisa pagar nada. Você não precisa pagar o aluguel, você não precisa pagar a rescisão, você não precisa pagar nada, luz, nada. Você precisa só sair da casa. Que Na mesmo. mesma hora eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, a senhora não sabe o que Partiu aconteceu, mudança. mãe. A senhora não sabe o que aconteceu, mãe, prepara a mudança. Fala quem, porque a gente tem um colega, né, que tipo, faz parte da nossa família, né.
fala com ele pra gente buscar essas coisas amanhã em casa. Porque, tipo assim, quando a gente entende que assim, é amor do Senhor, a gente não Se tem dúvida. responsabiliza, é verdade. A gente não tem dúvida. E o Senhor fez. Então, se eu estou preparada para o que o Senhor fazer, a gente só tem que obedecer. Aí eu falei assim, mãe, prepara tudo que a gente vai sair. Porque o medo do desconhecido É vem. normal, É. verdade. Como serão as pessoas lá? Será que eu vou ser aceita? Bem Será que eu não. recebida, né? É. Só que aí o Senhor prepara tudo. Já preparou É pessoas, né, verdade. E lá. além Ele disso, prepara. o Senhor me deixou nesse emprego, porque eu já tinha trabalhado lá antes, só que eu trabalhava como supervisora de loja. E eu vou ter como gerente. Então eu Uhum. recebia muito mais do que eu recebia antes. Então acabava que, como eu não estava mais na casa, todo o meu gasto de casa não existia mais. Então todo o salário que eu recebia foi pra já estruturar a viagem Sim. que eu faria. Coisa perfeita. Entendeu? Então, tipo assim, tudo foi tão encaminhado e tão perfeito que eu olho assim e falo assim, Senhor, eu não acreditava. Eu não sabia como tu faria. Mas o Senhor faz, ele faz de formas perfeitas. Verdade. É o Salmo 37, né? Sim. Agrada-te do Senhor e satisfará os Desejo desejos do teu coração. Olha, e essa conversa hoje foi uma bênção, né? Eu quero aqui deixar uma mensagem em nome de todo Libertas pra Ruth, né? Ai, Olha, gente, eu vou chorar. Ruth significa, vem do hebraico, dá uma Joel aqui, né? Vem do hebraico, significa amiga e companheira. Ao longo desse tempo, a Ruth foi muito minha amiga, muito companheira, amiga do pessoal do Libertos. Quero profetizar sobre a tua vida, que como você alegrou nossos dias, Deus vai alegrar os teus dias com pessoas lá. O teu canto, a tua vida, o teu companheirismo, a tua amizade, certamente permanecerão em nossos corações. Essa é uma irmãzinha pra mim, mora no meu coração. Obrigado pelos dias e noites que a gente passou ali no monte em oração, vigílias não programadas, onde fomos abraçados por Deus. Você encheu nosso coração de orgulho. Nós estamos orgulhosos do que Deus fez na tua vida aqui, do que Ele fará. Te prepara para voar. Nossas mãos estão abertas para interceder e para te aplaudir, porque eu sei que o melhor de Deus está vindo e você vai ficar com a porta escancarada aqui em Belém do Pará. Você foi alguém excepcional. O teu legado aqui jamais vai ser apagado, minha amiga. Eu te amo. Ai, Deus te gente, eu vou abençoe em chorar. nome de Jesus. Amém. Ai, Nós cremos que o que Deus fará será extraordinário e pode contar que é só o início de coisas muito maiores em nome de Jesus. A Sanai vai estar orando por você e vamos estar encerrando nosso podcast de hoje. Amém. Então, vamos fechar os olhos, né? Senhor, muito obrigado por esse momento de deleite, né? Aqui nessa mesa. E que essa não seja só uma mesa de conversas, mas seja uma mesa da tua presença, sabe, Pai? Que tu possa estar conduzindo a vida da Ruth. Que esse momento seja o momento dela colher tudo aquilo que ela plantou, que ela possa estar vivendo um novo contigo, que ela possa estar recebendo bênçãos que ela nunca imaginou receber, que aonde ela pisar, a planta dos pés dela, ela venha conquistar. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade e que cada palavra que ela recebeu venha se cumprir. As tuas promessas sobre a vida dela. Prepara o caminhar, prepara as amizades, prepara o trabalho novo, abençoa os familiares dela, Senhor. Prepara uma igreja para ela congregar, para que ela venha ser sal naquele lugar, para que ela venha ser luz naquela terra. Porque, Senhor, a gente não pode esconder uma lamparina, Verdade. né? Ou uma candeia debaixo de uma mesa. Então, Senhor, que ela venha iluminar aquele lugar, que ela possa ser usada cada vez mais e que o teu espírito se renove a cada dia na vida dela. Que ela tenha discernimento, Pai, para tomar as decisões corretas, para decidir quem fica e quem sai da vida dela. E que, acima de tudo, Senhor, tu conserve ela com esse espírito humilde, com esse espírito tranquilo, com esse espírito que necessita da tua presença. Porque, Senhor, assim como tu falava, lá no Mateus 5, né? Bem-aventurado os humildes de espírito, Senhor, porque eles te conhecerão. Então, que cada dia ela venha te conhecer mais. Que ela possa ser Jesus, aonde ela pisar, a planta dos pés dela. Nós te pedimos, nós te agradecemos por esse momento. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Sanai tava pensando algo na hora que você estava orando, eu pensei em algo. Ó. Daqui a pouco eu viajo para Macapá para pregar. Amanhã você vai também voar para São Paulo, né? Para estar recebendo o Mar e Deus na conferência. E sábado a Ruth vai estar viajando. Essa semana de muitas viagens para nós que estamos aqui, né? E queridos, que Deus possa abençoá-los cada vez mais. Lembrando que o propósito de Deus terá revelado acompanhados ou humanamente sozinhos. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio. Em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe comentário, né, Sanai? Isso, e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês quiserem. No mínimo
mínimo 10, por favor, Isso. gente. Um pra cada dedinho aqui meu. Sanai, foi um prazer mais uma vez estar com você. Ruth, muito obrigado meu pela Deus, honra de estar gente. conosco. Libertos, vem ser livre. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém.